Terminou hoje o prazo para o cadastro biométrico, alistamento e transferência do título de eleitor. Na tentativa de regularizar o documento, muita gente ainda compareceu aos postos de atendimento, mesmo sem o agendamento pela internet. Quem ficou sem fazer o recadastro terá o título cancelado e o documento só poderá ser regularizado agora após as eleições deste ano. A movimentação era grande na rua do Tribunal Regional Eleitoral, no Aleixo, desde as primeiras horas da manhã. Na porta, uma longa fila de eleitores que compareceram ao fórum no último dia do cadastro biométrico e também fim do prazo para fazer o alistamento, revisão e transferência. Todos os nossos atendimentos, ele tem a biometria como complemento. Na realidade, o que a gente faz é atualizar os dados do eleitor, nome, endereço, local de votação, e complementa com a coleta dos dados biométricos, que são a assinatura digitalizada, a fotografia e as digitais. Grávida de 7 meses, Luana aproveitou a distribuição de senhas para o atendimento prioritário da biometria. Facilitou um bocado para a gente que está grávida ou até quem está com criança. Facilitou muito. Vem de longe? Muito longe. Qual bairro? Lira do Vale. Aí a gente veio, pensei até que eu não ia conseguir, porque é tanta gente lá fora. Muitos eleitores procuraram o TRE sem terem feito o agendamento no site e não poderão ser atendidos. Estes terão o título cancelado e ficarão impedidos de votar nestas eleições. Só será possível regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral a partir do mês de novembro, depois das eleições municipais. A nossa capacidade de atendimento está 100% utilizada. Na semana passada, Maurício garantiu o agendamento do atendimento para ser realizado nesta quarta-feira, 4 de maio. Também não só em votação, mas também como trabalho e outras coisas também que é necessário, dependendo desse título. Mesmo com o agendamento está difícil. Com certeza, a gente está aqui na luta. Mas nem todos tiveram a mesma sorte, como o Sérgio, que alegou enfrentar problemas no agendamento no site da Justiça Eleitoral. E no final da fila, decidiu arriscar o atendimento no último dia. O plugin do site que eu tentei não renderizava, tentei à noite também. Achei que era acesso simultâneo e não consegui de qualquer forma. Quando foi? Foi ao longo da semana passada. Então, ok, foi perto, mas ainda assim teria tempo, né? O Tribunal de Justiça do Amazonas inaugurou hoje uma sala especial no Fórum Enoque Reis para acolher depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais, o método que vai ser adotado pela Justiça, chamado de depoimento sem medo, alia a tecnologia com um tratamento mais acolhedor. Uma sala com cores, brinquedos e que promete mudar a maneira que a justiça trata as vítimas de abuso e exploração sexual infantil em Manaus na hora do depoimento. Antes era feito na própria sala de audiência, na presença do promotor, na presença dos advogados de defesa, se tivesse assistente de acusação, próprio técnico que digita a ata da audiência. Isso acaba tornando a criança ainda com aquela situação da vergonha, porque o que ela vai relatar não é nada fácil de ser dito, principalmente na presença de estranhos. Então, se ela já tem a dificuldade de relatar para os pais, imagina para estranhos. Batizada de Sala do Depoimento Especial Anjo da Guarda, o espaço inaugurado hoje no Fórum Enoque Reis conta com câmeras de alta resolução e microfones. No lugar do juiz e promotor, uma psicóloga é quem fica responsável de fazer os questionamentos às vítimas. E se o magistrado quiser saber algo específico da criança ou adolescente sobre o crime, ele pode orientar a pergunta ao profissional por meio de um ponto eletrônico. Ter um acolhimento melhor dessa criança, né? Trazer ela um pouco mais para essa situação mais acolhedora, desse ambiente mais informal, né? Então existe essa possibilidade da criança mesmo se fechar diante de tantas pessoas que estão na sala de audiência, da forma tradicional. A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas diz que a técnica chamada de depoimento sem medo já é usada em outros estados e até fora do Brasil. Esse modelo ele vem de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, e ele também é do exterior, né? A Suíça já emprega esse tipo de Estados Unidos, de oitiva de crianças, no sentido de que a criança não perceba que está vivenciando novamente aquele drama e que seja
como se fosse uma conversa, um diálogo que ela está tendo, relatando um fato tão traumático que modificou sinceramente a sua vida. Os equipamentos e materiais montados na sala custaram R$221 mil e foram doados pela Secretaria de Estado de Assistência Social. O governador José Mello participou da cerimônia e exaltou o trabalho da secretaria, que mesmo em tempos de crise conseguiu dar esse suporte ao tribunal. José Mello destacou ainda que a arrecadação do Estado em 2016 continua em queda e que já ordenou ao seu secretariado que realizem mais cortes. Ao governador cabe o dever de reunir o seu governo, como eu fiz ontem, e estabeleci que cada um deles terá uma tarefa em cada órgão, estabelecer um corte que possa permitir que a essência das secretarias permaneçam, continue, mas que possam também permitir que nós possamos vencer essa tempestade de queda de receita sem que necessariamente tenhamos que quebrar o Estado. Eu não posso adiantar muito mais coisas, porque realmente cada órgão e cada secretaria está hoje fazendo uma tarefa de ajuste para os níveis de receita que a crise nos impôs agora nesse momento. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Mesma previsão para a Fonte Boa, onde a mínima prevista é de 25 e a máxima chega aos 32 graus. Em Manicoré, o tempo fica nublado a encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Barcelos, previsão também de tempo encoberto e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. O Departamento Estadual de Trânsito realizou na manhã de hoje uma nova ação da Operação Carga Pesada, que tem o objetivo de fiscalizar os veículos de grande porte que trafegam em vias de grande fluxo na capital. Esta manhã, a operação do Detran foi intensificada neste trecho da Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Além dos caminhões, principal alvo da fiscalização, também foram apreendidos motocicletas e carros de passeio irregulares. Intensificado, nós fazemos todas as semanas a operação Carga Pesada. Hoje já apreendemos até o momento 12 carros pesados, entre caminhões e caçambas com contêineres. E também já apreendemos 20 motocicletas e 5 veículos de passeio. Quando fazemos a operação Carga Pesada, abordamos tudo para que possamos aí... as pessoas entendam que terão segurança. A Operação Carga Pesada foi iniciada em 2014, quando acidentes de trânsito envolvendo carretas se tornaram frequentes nas ruas da capital. De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, ainda falta conscientização por parte dos transportadores em Manaus. O que muitos motoristas falam é que eles sabem que estão errados, mas que são obrigados a fazer esse transporte, senão são demitidos. Então é uma questão aí até para o Ministério do Trabalho também entrar nessa luta conosco, para ver a situação de como esses motoristas são coagidos a andar no veículo sem segurança. Ainda segundo o Detran, as operações de fiscalização do transporte de carga vão continuar na cidade, principalmente nas áreas onde há maior tráfego de veículos de grande porte. Uma recente pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que a intenção de consumo das famílias brasileiras em abril caiu mais de 5% em comparação com o mês anterior, resultado da desaceleração da economia, que traz como consequência o aumento do desemprego e a redução do poder de compra dos brasileiros. O Brasil é um país com aproximadamente 11 milhões de desempregados. Sem emprego, o dinheiro fica mais escasso e, com isso, o consumo, principalmente de bens duráveis, vem reduzindo. Está pretendendo comprar uma casa nova? Estou pretendendo. Mas aí, o dinheiro está dando? Até agora não. O Haroldo é um desses pais de família que está precisando trocar um móvel lá da casa dele. Mas, por enquanto, nada de dívida. O que tem lá na sua casa que você quer substituir? Olha, só... uma estante mesmo que eu tenho lá. Por enquanto, não? Não, por enquanto agora ainda não dá não. Existe um medo rondando os brasileiros. No momento que atinge os bens duráveis, quer dizer que realmente a crise está instalada, uma vez que o consumo
só atinge esse tipo de bem quando realmente a família passa a dar prioridades para as outras coisas. Com a sua manutenção, ou seja, a sua alimentação, os seus custos com a sua casa. É por isto que na loja onde o Francisco é gerente, as mercadorias estão paradas. No primeiro trimestre deste ano, por aqui, as vendas despencaram. 30% em relação ao ano passado. De queda? De queda em todos os setores. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que a intenção de consumo das famílias brasileiras em abril caiu mais de 5% em comparação ao mês anterior. A queda é ainda maior quando se compara abril deste ano com o igual período de 2015, ultrapassou 28%. O economista ainda explica que, além do desemprego ligado diretamente com esta queda no consumo das famílias, existe aquela velha conhecida dos brasileiros, a inflação. Juros altos, inflação sem controle, impostos sendo aumentados, ou seja, tudo contra a sociedade. Então, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de um aquecimento na nossa economia urgente. Com apostas pequenas, mas no campo do crescimento, o comércio tenta reverter estes números ruins agora no Dia das Mães. Em Manaus, por exemplo, a Câmara dos Dirigentes e Lojistas espera uma injeção de 150 milhões de reais na economia local. Uma nova decisão, desta vez do Superior Tribunal de Justiça, autorizou o reajuste da passagem de ônibus na capital, atendendo a um pedido do Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Estado. Mas esta tarde, a Procuradoria-Geral do município informou que já está recorrendo no próprio STJ para derrubar a liminar, usando a mesma defesa contra o reajuste que foi apresentada ao Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão tomada em Brasília no Superior Tribunal de Justiça restabelece o pedido de reajuste feito pelo Sinetran e aceito pela Justiça do Amazonas no mês passado, mas que acabou derrubado pela Prefeitura de Manaus, que contestou o aumento da tarifa em um momento de crise. Para o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, os empresários querem que a população pague uma dívida que não existe. Eu estou convencido de que não é justo se conceder esse reajuste tarifário neste momento. Está todo mundo apertado. Eu estou apertado como prefeito. As famílias estão endividadas. O Brasil está numa hora de depressão econômica. O desemprego aqui em Manaus é enorme. São dezenas e dezenas de milhares de desempregados que perderam o Vale Transporte. E é sobre eles que recai esse peso maior. Eu não concordo com isso e por isso é que eu digo de maneira inabalável que não haverá reajuste de tarifa nesta quadra. A partir da notificação, a Procuradoria-Geral do município agora vai entrar com um pedido de suspensão de liminar no STJ para evitar novamente o reajuste. O recurso em Brasília deve ser feito ainda esta semana. Não se pode esgotar toda a pretensão numa liminar, que no caso é o reajuste de tarifa, que nós não temos como voltar ao estado anterior no caso dessa cobrança ser imposta aos usuários e que nós temos várias medidas, como foi destacado pelo prefeito, várias medidas alternativas que reduzem os encargos da empresa e aumentam o resultado operacional. Atualmente, a passagem do transporte coletivo de Manaus custa R$ 3. Caso o reajuste de pouco mais de 12% seja aplicado, a tarifa de ônibus passaria a custar R$ 3,54. E na manhã de hoje, mais de 30 mil pessoas foram afetadas com a paralisação dos rodoviários da empresa Aviação São Pedro, que atende as zonas norte, oeste e centro-oeste da capital. Durante toda a manhã, a empresa operou com 70% da frota. O motivo da paralisação seria a falta de um acordo em relação ao dissídio coletivo. Uma nova reunião está marcada para amanhã na sede do Tribunal Regional do Trabalho, onde novamente será discutido o reajuste da categoria com a participação de representantes dos sindicatos das empresas, rodoviários e da Prefeitura. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.